Olá, senhores! Bora aí para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só, na figura a seguir, a placa A é aquecida liberando elétrons com velocidades muito pequenas, praticamente nula a sua velocidade inicial. Devido à bateria de 12 volts, esses elétrons são acelerados para a placa B. Vamos entender por que eles são acelerados? Olha só que bacana. A gente percebe que a placa B está ligada no maior potencial, no potencial positivo para nós ali, certo? E a placa A está ligada no menor potencial, que a gente representa pelo sinal negativo. Lembre-se que na bateria não é potencial positivo e negativo, mas é o maior e o menor potencial para nós. Nós sabemos que o campo elétrico sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então, entre as placas aqui, nós temos um campo elétrico horizontal para a direita, certo? Nesse elétron, ele tem carga. Essa carga interage com o campo elétrico da região entre as placas, fazendo com que apareça uma força elétrica sobre essa partícula. E lembrar que na carga negativa, no caso o elétron, a força elétrica vai ter a mesma direção do campo, porém sentido contrário. Pela segunda lei de Newton, senhores, essa força é a força resultante sobre esse elétron e acelera esse elétron da placa A para a placa B, fazendo com que ele adquira velocidade, certo ou não? A gente percebe aí que a diferença de potencial entre os terminais dessa placa vale exatamente a DDP que tinha nas baterias, né? Nos terminais da bateria, quer dizer, que vale 12 volts para nós aí. Perdão. Aí ele pergunta: a velocidade dos elétrons ao atingirem a placa será aproximadamente em metros por segundo, e ele dá um dado que E sobre M é igual a 1,7 a 11 coulombs por quilograma. Perceba que ele não deu o valor da massa. O valor da carga a gente até sabe, que é o valor da carga elementar, 1,610 a 1019, mas ele deu essa razão aí para nós, certo? Então vamos lá. Olha só que bacana. O elétron, enquanto ele está entre as placas, né, quando ele está lá próximo da placa negativa ainda, nós sabemos que esse elétron está com velocidade nula. Vamos colocar aqui, ó, placa positiva, e do outro lado nós temos a placa negativa. O nosso elétron está aqui, ó. A velocidade dele é bem baixa, praticamente nula. Nesse momento, senhores, ele começa a sofrer a ação de uma força elétrica que faz com que ele acelere. E aqui nós sabemos que a força vai ser constante, já que o campo elétrico é constante na região. Isso faz com que a aceleração também seja constante para nós aí, né? Um exemplo de um movimento que vocês poderiam aplicar aí seria um movimento uniformemente variado, né? As equações do MOVE, Torricelli, Sorvetão, Vevoati, é que não temos informações suficientes para trabalhar dessa forma, né? O que a gente pode entender é o seguinte, que esse carinha aqui, ele tem aqui uma energia potencial elétrica, que é a repulsão entre os elétrons, querendo empurrar ele, e a atração com os prótons. E quando esse elétron chegar na placa, essa energia potencial elétrica se transforma para nós em energia cinética. Se nós temos transformação de energia, nós temos aqui o que nós chamamos de trabalho. E uma maneira que a gente pode trabalhar sempre é pelo TEC. Lembra do TEC? Teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é o que vai determinar a variação de energia cinética do corpo, né? No caso aqui, a força resultante é a força elétrica. Então, seria o trabalho da força elétrica, é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Como ele garantiu para nós aqui que a velocidade inicial é praticamente zero, muito próximo de zero, a gente pode falar que essa energia cinética no início vale zero. O trabalho da força elétrica é a carga aqui vezes a diferença de potencial entre o ponto de partida e o ponto de chegada. A energia cinética final é a massa m vezes a velocidade que nós queremos ao quadrado sobre 2. Já que a velocidade é o que nós queremos, vamos isolar o v. Então vai ficar o v quadrado de um lado da igualdade e o 2 e o m vão passar para o outro lado. O 2 passa multiplicando, então fica 2 vezes q vezes u. E o m que está multiplicando passa dividindo, fica q sobre m. Aqui, senhores, nós temos essa relação. Olha que bacana. O valor da carga dividido pelo valor da massa, ele forneceu aqui para nós, né? Ó, o valor da carga, que ele chama de E, dividido pela massa, 1,710 a 11. Então, agora é só substituir os valores que nós temos, ó. Vai ficar V quadrado igual a 2, vezes a razão carga sobre massa, que ele garante para nós que vale 1,710 a 11.
Tudo isso vezes a diferença de potencial entre os terminais da placa, que nós sabemos que vale 12 volts. Então, nós vamos ficar aqui que o V quadrado vai ficar. A hora que você faz aí o 2 vezes 1,7, isso dá 3,4. Vezes 12, isso daqui daria 40,8 vezes a potência de 10 a 11. O 10 a 11, para a gente tirar de uma raiz quadrada, é chato, né? Teria que deixar aqui com um número par, um expoente par. Então, vamos dar uma ajeitada. Ó. 40,8 10 a 11 é a mesma coisa que 4,08 vezes 10 a 12, certo ou não? E aí fica fácil, né? Tirar a raiz quadrada de V quadrado, para manter a igualdade, eu vou tirar a raiz quadrada do outro lado também. A gente descobre que a velocidade dessa partícula vai ser raiz quadrada de 4,08 aproximadamente 4, né? Então, raiz quadrada de 4, no bom sentido, é 2. E raiz quadrada de 10 elevado a 12, a gente divide o expoente pelo índice da raiz, né? 12 por 2. Isso daqui daria 10 a sexta metros por segundo. A raiz quadrada de V quadrado é o próprio V. Então, a gente descobre que essa velocidade que ela adquire ao chegar na placa positiva é de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, que dá para nós aí a alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.